Pai do Senhor, meus queridos irmãos, espero encontrá-los com saúde, com paz, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 2, e versículo do 1 ao 3, né? Diz assim: Porém, Jesus, tendo nascido na cidade de Belém, de Judéia, nos dias de Herodes, que foi o rei, né? Eis que os magos do Oriente apresentaram-se em Jerusalém, dizendo: Onde está nascido o rei dos reis dos judeus? Vimos, pois, dele a estrela no Oriente e viemos render homenagem. E que, tendo ouvido, porém, o rei Herodes, ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele. E toda Jerusalém com ele, né? Então, fala sobre a cidade de Belém, a cidade de Jerusalém, a província da Judéia, né? E sobre o rei Herodes, né? Esse rei Herodes é o grande, né? É o pai dos outros, né? Foi o primeiro rei Herodes. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a Palestina sob o governo romano, né? A Palestina ela foi sempre um lugar atualmente estratégico às nações do passado, como egípcios, assírios, caldeus, medo-persas, né? E gregos. Eles se valeram muito dessas vantagens, né? Da vantagem do território, né? Que se estendia ali entre as três principais continentes, né, do mundo, né? A Ásia, a Europa e a África, né? Então Israel fica bem, a Palestina fica bem no meio, né? Então esses territórios eles passaram a ter vantagens, né? Quem governava ali, né? E foi aproveitado pelos romanos também, né? Se foi pelos outros, né? Se valeram desses lugares, também os romanos, por seus territórios, passavam grandes estradas, né, que levavam a todas as partes do mundo. Sendo assim, possuindo os romanos, a Palestina tinham nas mãos a chave do Oriente Médio. Né? Então, quem tinha era como se fosse a porta de entrada. Né? No ano 63 a.C., o general romano Pompeu entrou em Jerusalém e, através de um tratado, possuiu o Estado judaico. No tocante a assuntos administrativos, os romanos eram rígidos, mas ao tocante à religião, eles eram bem flexíveis. Né? Nos tempos de Cristo, a Palestina era dividida em 5 regiões diferentes, que podemos chamar de distritos ou províncias. 3 dessas regiões elas ficavam ao lado ocidental do Rio Jordão e 2 ficavam do lado oriental. Então, as províncias ocidentais, né? As províncias ocidentais são Galiléia, no extremo norte, e Samaria, na região central, e Judéia, no extremo sul da Palestina. A Galiléia, primeiro. Essa província ela ficava na região que antes pertencia às tribos de Zebulon, Áser e Naftali, e grande parte de Isacar. Estava localizada no terreno montanhoso ao norte de Samaria, sendo mais setentrional de todas as províncias do lado oeste da Palestina. O seu nome significa rodar, ou círculo, né? Limitava-se na parte sul com Samaria, ao leste com o Rio Jordão, as águas do Merom e com o mar que leva o seu nome ao oeste, né? Com o mar Mediterrâneo e com a Fenícia. Essa província ela ficou famosa em virtude da exuberante fertilidade existente em suas terras e das grandes variedades de plantas que ali rodearam, né? Ou medravam. Né? Ela possui um clima completamente tropical, e essa região ela mede aproximadamente 50 quilômetros de largura por 100 quilômetros de comprimento. A região de Samaria, né? Essa província de Samaria é localizada na região central da Palestina. E essa província ela situava-se entre Judéia e a Cordilheira do Carmelo, a 60 quilômetros norte de Jerusalém, limitando-se ao seu lado leste com o Jordão e oeste com o mar Mediterrâneo, norte com a Galiléia e ao sul com a Judéia. Era nos seus termos que se encontrava a famosa planície de Saron, que na época ocupada quase exclusivamente por gente pagã.
Os samaritanos eles eram hostis para com os judeus. A origem dos habitantes dessa região é descrita em 2 Reis, capítulo 17, 24 ao 33. Né? Eles tinham construído um templo rival de Jerusalém no Monte Gerizim. Né? Você pode ver isso em João, capítulo 4, versículo 20. Em 1 Reis 16 e 24, diz que Omri, rei de Israel, comprou um outeiro de um homem chamado Semer, onde construiu a cidade de Samaria em honra ao antigo proprietário. Então o cara vendeu o terreno e o cara que comprou deu o nome do terreno ao antigo proprietário. Né? Então a cidade passou a ser chamada Samaria porque o cara do dono das terras, o ex-dono das terras era Semer. Judéia. Né? A Judéia ela era a maior província da Palestina e essa região era constituía exatamente no que eram os territórios das tribos de Judá nas tribos de Judá, né? Simeão, Dan e Benjamim. No decorrer da história houve muitas mudanças nos limites geográficos, entretanto podemos descrever mais ou menos esses limites da seguinte forma, iniciando no extremo sul da Palestina até o norte, onde limita-se com Samaria, né? Ao leste com o Rio Jordão e ao oeste com o Mar Morto. Nesta divisão política ficava o centro religioso do judaísmo, a cidade de Jerusalém, onde foi construído o templo bíblico, né? Atos 1 e 8, 2 e 9 e 8 e 1. Gálatas 1 e 22, João 3 e 22, Lucas 1 e 65. Então, do ponto de vista histórico e bíblico, a principal província é a Judéia, né? Porque situava-se a cidade principal, né? Que é Jerusalém, a cidade dos profetas. Então, as províncias orientais, qual eram? As províncias orientais são a Pérea e Decápolis, né? Cujas divisões políticas se localizavam no leste do Rio Jordão. Então, a Pérea, essa divisão política, provinha né, de tempos do Novo Testamento mesmo, né? Então essa divisão da província, né? Ela limitava-se a oeste com o Rio Jordão e uma porção nordeste do Mar Morto, ao sul com o Rio Arnon, e a sua capital era a cidade homônima, né? Da província de Decápolis. No entanto, nos tempos antigos, essa região ela pertencia à tribo de Ruben, Gade e à meia tribo de Manassés. Né? A palavra Pérea vem do grego e significa terra do além-Jordão. Apesar de não ser mencionada pelo nome na Bíblia, essa divisão é descrita por inferência, né? Referindo-se como a outra banda do Jordão. Mateus 3, do 7 a 8, 4, 15 ao 25 e Marcos 5, 7 a 8 e João 1 e 28. Então, Pérea, terra além do Rio Jordão. E Decápolis, o que era Decápolis? Essa província ela era um distrito que começava na planície de Esdraelon e se abria para o Vale do Jordão, se expandindo para o Oriente. Era composta de 10 tribos. Como sugere o próprio nome, a palavra Decápolis... 10 tribos não, 10 cidades, né? Essa Decápolis porque vinha de 10 cidades. Deca, 10, né? E polis, cidade, 10 cidades. Corrijam, por favor. Né? E tratava-se de uma confederação de 10 cidades unidas com um só costume e uma só cultura, isto é, a cultura grega. Né? Então, essas 10 cidades, elas eram Hipos, que ficava na margem oriental do mar da Galileia, Damasco, situada um pouco mais ao norte, Rafana e Canata, que ficava no extremo leste. Pela, Filadélfia e Gerasa, situavam-se no extremo sul. Do extremo norte ao extremo sul, a área cobria cerca de 190 quilômetros. Além dessas cidades, mais 8 aldeias ao sul de Damasco foram acrescentadas por Ptolomeu, elevando o número total de 18 cidades. Essa região é mencionada em Mateus 4 e 25, 7 e 31 e também Mateus 5 e 20. Então, são as províncias orientais, Pérea e Decápolis.
Então, meus prezados, esse vídeo está um pouco pequeno, mas vamos ficar por aqui, né? Fazer só uma pequena revisão do que nós já aprendemos, né? O que nós aprendemos? Nós aprendemos que a planície é aquela que limita-se com o mar Mediterrâneo, né? Você viu também que a planície de Acre está no extremo noroeste da costa palestina e que a planície de Saron localiza-se entre o sul do Monte Carmelo e a cidade de Jope. Então, Saron, quem não se lembra, né? Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, né? Então, essa região ela se localiza entre o norte no sul do Monte Carmelo e a cidade de Jope, a região do Saron. Mas também é bom a gente aprender que também o Planalto de Jezreel é a maior planície da Palestina e que foi o lugar onde mais sangue já foi derramado, né? Ali muita gente boa morreu, né? Inclusive Josias, né? O rei Josias foi assassinado ali. Você aprendeu também ainda que a palavra vale em hebraico surge com vários nomes e significados que podem ser uma garganta, uma ravina, uma depressão e também um vale propriamente dito. Aprendemos também que os vales mais importantes da Palestina são o Vale do Jordão, Vale de Acre, Vale de Aijalon, Vale de Escol e Vale de Hebron. Vimos ainda que a Palestina é normalmente vista com dois importantes planaltos, né? Planalto Central e Planalto Oriental. Quando você estuda a geografia das terras bíblicas, você vai ver Planalto Central e Planalto Oriental. O que nós vimos também? Nós vimos também que Canaã é uma terra montanhosa por excelência e que nestes montes são divididos dois grupos, né? Os montes palestínicos que ficam ao oeste do Jordão e os montes transjordânicos que ficam ao leste do Jordão. Você aprendeu ainda que o sistema hidrográfico da Palestina é composto de mares, rios e lagos, né? Então, apesar de ser pequeno território, ele é composto de rios, lagos e mares. Vimos ainda que os mares da Palestina são Mar da Galileia, Mar Morto e Mar Mediterrâneo, né? Com respeito ao Mar Morto, você aprendeu que este é o ponto mais profundo da face da Terra. O que nós vimos também? Nós vimos que o Mar da Galileia ele aparece na Bíblia com vários nomes. E são eles: Mar da Galileia, Lago de Genezaré e Lago de Tiberíades e Quinerete, ou Knesset, né? Aprendemos também que o único lago existente na Palestina, mas que já foi drenado, é o Lago de Merom. Ele era um lago, mas foi drenado. Era onde tinha muita febre amarela, né? Então o governo de lá trabalhou e transformou esse lago em pequenos açudes, né? Que abastecem a região. Com respeito aos rios, aprendemos que o Jordão é o mais importante de todos os rios da Palestina, né? Você aprendeu ainda que a Palestina no tempo de Cristo era governada pelo Império Romano. E você viu também que Roma dividiu a Palestina em 5 províncias, a saber, Judéia, Samaria, Galiléia, Pérea e Decápolis. Então, foi o que nós estudamos neste capítulo, né? E nós já agradecemos a Deus pela oportunidade de termos conduzido até aqui. Que façam bons estudos do livro, né? Vamos continuar pesquisando e estudando, né? Como disse o nobre pregador, a Bíblia é o rio em que o elefante morre afogado, mas o coelhinho passa a nado. Então, com humildade, a gente ouve Deus falar conosco através da Bíblia Sagrada. Deus possa abençoar suas vidas e conduzi-los até a cidade celestial. A paz do Senhor a todos.